Glória a Deus. Ele nunca fala tudo, tá, gente? Depois a gente tem que fazer um diário, né, dessas viagens. Tudo bem, gente? Como é que estão vocês? Povo bonito, né? Olha para o seu lado do seu irmão aí. Olha que coisa linda que está do seu lado. Não é? É sim, eu sei que é. Deu Arthur. Ah, Arthur já subiu. Irmãos, eu queria falar hoje sobre algo que circunda o meio evangélico desde o começo da igreja. Sempre. É uma estratégia, um esquema preparado para nos fazer falhar. É antigo, é alguma coisa muito antiga. E eu me deparei com algumas dessas palavras por esses dias e fiquei pensando assim: como a gente combate isso? De que maneira a gente pode ser efetivo na luta contra essas coisas? Você sabe o que significa a palavra sofisma? A grande maioria sabe, né? Ainda bem. Agora, sabe como escapar? Sofisma é uma armadilha intelectual. É um jeito inteligente de mentir. É uma forma, é um esquema de pensamento criado para enganar, mas você se sente muito bem sendo enganado. Você se sente confiante no engano. É o sofisma. Não é propriamente uma mentira. Por exemplo, se eu disser que essa mesa é branca, isso é uma mentira. Vocês não vão acreditar. Mas se eu disser que ela é uma mesa black piano, que também pode se chamar de off-white, é um esquema muito bem preparado e planejado de forma intencional para te fazer pecar, para te fazer sair da rota, para tirar você do foco. E esse é o objetivo. Eu queria trazer aqui antes de trazer o entendimento, eu queria ler um texto bíblico que está em 2 Coríntios, no capítulo 10. Eu queria uma versão de Bíblia aqui emprestada de vocês, corrigido e fiel, se alguém tiver aí. Alguém tem? Só no celular? Essa daqui mesmo. 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 5, de 3 a 6. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Destruímos argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Lá no versículo 4, no versículo 5, quando ele cita argumentos, a palavra lá é sofisma, ideias muito bem planejadas. O apóstolo Paulo está falando aqui que nós vivemos em uma guerra. É uma guerra ideológica também, mas é antes de tudo uma guerra espiritual. E eu queria te dizer, meu querido, que numa guerra espiritual nós não usamos armas carnais, porque não funcionam, não dá certo. Então não é por meio de boas ideias, da construção de outros tipos de raciocínios, não vai funcionar. Não funciona mandinga gospel, não funciona rosa ungida dentro da Bíblia, não funciona essas coisas, não funcionam. Na verdade, essas coisas não funcionam para nada.
São só crendices que a gente acrescenta à nossa religiosidade para anestesiar muitos dos nossos medos e muito da nossa pequena fé, ou da nossa débil fé, eu diria. Mas o que é um sofisma? O dicionário fala assim, olha, eu só vou ler por educação, é difícil de entender, até o conceito é difícil, mas eu vou ler, só de teimoso. É um argumento ou raciocínio concebido com o propósito de produzir uma ilusão da verdade, que, embora utilize uma certa lógica, apresenta uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Não adianta nem ler de novo, né? Mas eu vou resumir para vocês, tá? É uma mentira vestida de verdade, criada para enganar, mas que não se sustenta diante da verdadeira verdade. Isso é um sofisma. E desde os tempos do início da igreja, essa estratégia é utilizada. De onde vem a palavra sofisma? Ela vem da escola dos sofistas, que eram gregos que eram pagos para criar, para inventar ideias e vender essas ideias. É isso mesmo. Esse povo era pago para enganar, e muito bem pago. Parece um pouco hoje com os nossos dias, né? Tem muita gente sendo muito bem paga para te enganar, para nos enganar, e às vezes a gente paga com prazer, a gente paga com voto, e às vezes a gente paga com dinheiro também, comprando cursos de coach gospel, que trazem coisas para nós que não são verdade, mas são muito parecidas com a verdade. São vãs filosofias. Quando a gente lê aqui nessa minha Bíblia, ele cita assim: destruindo vãs filosofias, filosofias baratas, que não se sustentam diante da verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz assim sobre ela mesma, que a palavra de Deus é como luz que ilumina o caminho. Então tudo que está obscuro ao redor desaparece diante da palavra verdadeira. E os sofismas que rolam por aí, eles são perpetrados porque nós, povo de Deus, somos teimosos em não conhecer a palavra de Deus. Nós somos resistentes à palavra. Nós temos várias razões ou desculpas para não sermos conhecedores da palavra. É vergonhoso até citar algumas delas. Tenho sono, estou cansado, não tenho tempo, não consigo entender, e muitas outras. E aí vamos sendo enganados ao longo dos anos, e não temos a condição de livrar nem os nossos irmãos e nem o mundo, que é devastado por essas ideias sobre Deus, mentiras sobre Deus que não são verdades. Então eu vou fazer o apelo, vamos orar, que já encerrei. Aleluia, teve gente que gostou. Esses sofismas, eles são criados para atingir todas as áreas da nossa vida. A área pessoal, a área familiar, ministerial e física. Então são ideias que não são verdadeiras a respeito de todas essas áreas. E são argumentos tão bem elaborados que eles são colocados na sua cabeça e você acredita que são seus próprios pensamentos. É assim que o diabo age. Ele te leva ao engano e você crê que o engano que ele colocou na sua cabeça é seu próprio pensamento. É ideia sua, mas é dele. Isso é um sofisma. Exemplos, pensamentos como: Deus não me ama. É um dos maiores sofismas que existe. Você já conheceu alguém que disse isso? Talvez até na igreja, né? Ah, Deus não me ama, senão Ele não permitiria isso, ou não deixaria acontecer aquilo, ou ouviria minha oração, ou faria isso, ou faria aquilo. E esse argumento, ele é tão falacioso e tão antibíblico, que do Gênesis ao Apocalipse, o amor de Deus é destilado, ele é derramado, ele é provado. João 3,16 fala como?
isso. E esse tipo de pensamento faz as pessoas acreditarem que Deus não as ama. Tem um outro pensamento que corre por aí, tomara que só aconteça lá fora. Se Deus é bom, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas? Porque os bons morrem e os maus ficam. Isso é um pensamento mais que sofismático, ele é satânico. Os satanistas perpetram essa ideia, porque eles sabem que muitos de nós pensamos assim. Ora, Deus é tão bom, porque permite que pessoas boas sofram, e os desonestos não acontece nada com eles. E às vezes a gente quer fazer essa justiça com as próprias mãos, né? Imagina, se eu tenho a oportunidade de vingar alguém, eu o faria. Eu acho que você também. Porque nós somos invadidos por esses pensamentos que não são essencialmente bíblicos, mas estão por aí e nós os aceitamos. Irmão, tem um ditado que fala assim: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Os pensamentos, nossa mente é como um portal. Você não pode impedir que os pensamentos passem por ela, você pode impedir que eles fiquem aí. Esse poder você tem, mas a gente não usa. A Bíblia diz em Colossenses que nós temos a mente de Cristo. Opa! Meu Deus, um pecador como nós, como eu tenho a mente de Cristo. Por que eu não tenho os pensamentos dele então? Por que eu não penso como ele então, todo o tempo? Porque eu sou invadido por essas ideias que me são pregadas desde a infância, na escola, em casa, pelos colegas. Mentiras como: você é feio demais, seu nariz é muito grande, sua boca é grande, você nunca vai chegar em lugar nenhum, você não vale nada, menino, você é uma peste. Mentiras. Você nunca vai dar em nada. Oi, Nalva, tudo bem? Bom ver vocês, todo mundo aí. Até neto já tem, ô glória. São mentiras, irmãos, mas estão aí. Nós convivemos com elas como se fossem nossos pensamentos de estimação. Nada vai dar certo, nunca vou vencer este pecado. Já pensou assim? Você, crente, que vive com uma tentação recorrente que você não vence, já passou pela sua cabeça que você nunca vai vencer isso? Que você é ruim mesmo? Que você é o verme do cocô do cavalo do bandido? Já, né? Não é, irmão. Isso é uma mentira. Isso é mentira. Isso é um sofisma. Essas ideias vão invadindo as nossas cabeças e vão moldando nossa forma de pensar. Eu vou avançar aqui para a gente chegar no entendimento. Nossos medos, nossos maiores medos, são baseados em sofismas. Aquilo que você não consegue vencer, etapas da vida que você fica patinando, é porque existem crenças dentro de você que foram plantadas aí dentro por pessoas instrumentalizadas por demônios, sem medo de errar, eu digo isso: mãe, pai, professores, responsáveis por você, babás, médicos que te deram um diagnóstico e disseram para você: não tem jeito. E aí nós nos deparamos com um antídoto disso, com uma antítese disso, que é esse livro. E Jesus falou assim: olha, o erro de vocês é não conhecer o poder de Deus e nem as Escrituras, porque o poder de Deus se revela pelas Escrituras. Então, resumindo, sofisma é uma mentira, mas se parece com a verdade. É um argumento para produzir engano, induzir ao erro e afastar de Deus. Eu vou repetir: é um argumento criado
elaborado para produzir engano, induzir ao erro e afastar de Deus. E aí, irmãos, até dentro das igrejas nós temos algumas dessas conversas fiadas, sabe? Tem alguns sofismas no meio cristão aqui. Eu já citei um, vou citar outro. Tem um outro que é bonito. Ele fala assim: eu sou blindado, nada me atinge. Mentira. Olha para o Cristo. Se aquilo não é ser atingido, eu não sei o que é mais. Tem um outro argumento sendo propalado por aí, é um sofisma. Viver o evangelho é fácil. Ou eu estou no lugar errado, a maioria de vocês estão, ou o apóstolo Paulo, Pedro, Jesus, todo mundo está. Onde que é fácil? Caminho estreito, porta apertada, negar a si mesmo. É fácil. Como diria o pastor Jonathan, onde falácia, sofisma. Evangelho é cruz, é renúncia, é não amar mais pai, é morte. Acabamos de cantar agora há pouco aqui, ou então aquilo tudo que a gente canta aqui é balela. Como diz Paulo em Romanos, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. E Jesus falou assim: olha, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz cada dia. O pão nosso é de cada dia, mas a cruz nossa também, irmão. Para que uma cruz a cada dia? Para no final do dia você se crucificar nela. E quer saber? Ninguém vai fazer isso por você. Essa é sua tarefa. Não sei como você vai fazer isso. Não sei como a gente consegue fazer isso. Mas a gente morre todo dia. Morrer todos os dias. Tem uma canção rolando por aí que a gente tem cantado, e ela diz assim: perdendo tudo por amor, como irmão do céu, isso é fácil. Você gosta de perder? Você gosta de perder, Julinho? Adora, né? Ninguém gosta, mas a gente perde pelo evangelho. Sabe como a Bíblia descreve a vida cristã? Fala assim: aquele que achar a sua vida, mas aquele que perder. Quem? Você quer ser um derrotado, um perdedor? É o que somos. É o evangelho, é o evangelho das contradições. Aquele que quiser ser grande deve ser o menor. Aquele que quiser ser servido deve ser aquele que serve. Disse ainda que o Cristo, sendo rico, se fez pobre. É o evangelho das antíteses. E não há facilidade aqui, irmão. Há evangelho. O apóstolo Pedro fala assim: visto que nós temos tudo o que precisamos de Cristo. Irmão, eu não consigo atender seus apelos. Depois eu falo com você no particular. Visto que nós temos tudo o que dizemos respeito à vida e à piedade, esforcemo-nos. Palavras como esforço, como lutemos, como vençamos, está cheia nas Escrituras. E em Colossenses, no capítulo, o último versículo, eu queria que você lesse comigo. Só esse versículo dava uma mensagem de 6 meses. Colossenses 1, 29. Eu acho que é isso. Minha barriga está doendo. Ai, ai. Se o viver é Cristo, morrer é ganho. Ele fala assim: olha, e para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente. Em Hebreus fala assim: na vossa luta contra o pecado, ainda não lutastes até o sangue. Como dizer que é fácil viver no evangelho? Não é não, irmão? Mas sabe de uma coisa? O Senhor Jesus disse assim:
Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci como homem. Vocês também podem vencer. Esse acréscimo é meu, tá? Não está na Bíblia não. Se alegra muito não. Vamos lá. Nunca serei capaz de vencer. Deus não responde minhas orações porque eu não sou bom o suficiente. Esse não é Deus, é Papai Noel, viu? Eu sou a igreja, essa é uma das piores. Eu sou a igreja, não preciso congregar. O Brasil tem uma estatística pelo IBGE de 2023 de 40 milhões de desigrejados. Imagina esse povo alinhado com a vontade de Deus, vivendo o evangelho, esse país ia explodir. 40 milhões de crentes que pensam assim: eu sou a igreja, não preciso congregar. Quem falou que você é a igreja? Que papo é esse? Como diria a garotinha lá, né? De onde saiu esse pensamento? Meme todo mundo sabe, né? Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Não tem esse negócio de que eu sozinho sou a noiva. Você não é noiva. A noiva é o corpo de Cristo, irmão. E o pé não pode dizer que não precisa da mão. Então como eu não vou congregar? Eu vou ser um pé sozinho em casa? Vou ser um cabelo sozinho em casa? Não tem valor nenhum. É loucura, ainda é antibíblico, porque é um mandamento congregar. Não abandonemos a nossa congregação como é costume de alguns. É o que está em Hebreus. Sofisma. É uma ideia legal. Parece inteligente, né? Eu sou a igreja, eu não preciso de esse negócio de 4 paredes. Eu sou crente na rua. Não é na rua, não é aqui, não é lugar nenhum quem pensa assim. Está enganado. Meu irmão, você que está me ouvindo aí do outro lado, te enganaram. O caminhão passou e você nem viu a placa. Esmagado por um pensamento completamente fora das escrituras. Tem um outro que diz assim: eu não sou santo, como é que você quer que eu não peque? Falácia, sofisma. Você é santo. Meu irmão, olha para a auréola do seu irmão e do seu lado. Olha o brilho. Aleluia. Tem gente que tem mais que o outro, é verdade. Você é santo e santificado no sangue de Jesus. Em você habita o Espírito Santo, e por isso você é santo. Você não é santo em você mesmo, mas se quiser me chamar de São Marquinhos, eu topo. Não espere nenhum milagre. O santo bíblico não é o que faz milagre, é o que luta contra o pecado todo dia para se separar para o Senhor. O santo é aquele que diz assim: Senhor, eu quero te ver, e por isso eu me santifico e tenho paz com todos os dias. Porque em Hebreus fala assim: sem a paz e a santificação ninguém verá o Senhor. Não está falando do futuro, irmão. Fala do futuro também, mas fala do agora. Tem gente que não consegue ver Jesus em nada, nem na igreja. É porque não tem paz nem santificação. É santo, mas não vive em santificação. Uma coisa é o estado e outra é o processo. E é preciso viver os dois, entender e aceitar os dois. Deixa eu seguir aqui. Então olha só, eu fiz um esquema, mas eu não consegui passar para os meninos ali. Então, é um argumento com o fim de enganar, cujo campo de batalha é a mente, que gera pensamentos e julgamentos distorcidos. Vou repetir: que gera pensamentos e julgamentos distorcidos, e esses pensamentos invadem sua mente. Você sente que é seu próprio pensamento. É uma coisa muito bem feita. É tão bem feito que seria legal se fosse uma ideia nossa, né? Misericórdia. Se fosse para o bem. Vamos analisar o primeiro casal lá em Gênesis 3? Vamos para lá? Lá no Éden, ambiente de pureza, ambiente blindado. Eu adoro essa palavra. Blindado.
corpo fechado. Só depois de morto, irmão, corpo fechado. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. E aconteceu que ela questionou a mulher. Aí a serpente chega para Eva, que está do lado do seu marido, o mano Adão, e fala assim: é verdade que você não pode comer nenhum fruto do jardim? Foi isso que Deus falou, igreja? O que Deus falou? Só daquele lá. Mas ela traz uma ideia. Ó, Deus fez vocês para ter fome, criou árvore para vocês comer fruto. Vocês não podem comer dos frutos do jardim. Foi isso que Deus falou? Sofisma. Parece a verdade. Está próximo ali. Mas não é verdade. Mas ainda tem um segundo. O segundo sofisma que ele colocou no coração de Eva foi: Deus sabe, Ele está mentindo, certamente vocês não vão morrer. E Deus disse para Eva o quê? No dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Sabe que tem coisa que está na Bíblia que você acredita mais do que está no seu coração do que está na Bíblia? Quase que eu falei igual aquele cara que não fala nada com nada, né? Misericórdia. Conhecem também, a Flávia pelo menos conhece, pela risada. A gente acredita muito mais nos pensamentos tolos que estão na nossa cabeça do que no que a Bíblia diz. Você é capaz de acreditar que você não vai conseguir, e a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Você é capaz de crer que você não vai dar um passo de fé e ser curado em alguma coisa, e a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ah, mas porque fulano não foi curado? Gente, não é todo mundo que vai ser curado, mas ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A Bíblia diz que uma baleia engoliu Jonas. Você tem que crer tanto na Bíblia, que se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engolisse uma baleia, você tem que acreditar também, irmão, porque está na Bíblia. Simples assim. Se está nas Escrituras, precisa ser nosso pensamento. Sabe por que não é? Porque não enchemos nossa mente com a palavra de Deus. Eu ia fazer uma experiência química aqui, mas também esqueci. E aqui não dá. Mas enfim, eu vou fazer no final. Vou precisar da ajuda dos universitários aí. O que Satanás fez no coração de Eva? Ele criou uma suspeita. Deus não é bom nada. Deus criou tudo isso aqui e impede você de comer do melhor. Porque essa árvore, Eva e Adão, vai dar para vocês um poder que vocês não têm. Vocês serão como Deus. Ó, a vaidade humana sendo despertada. Deixa eu chamar a atenção para vocês de duas coisas que vocês não perceberam, mas eu percebi quando estava lendo esse texto de 2 Coríntios 10. Perceberam sim, vocês são espertos. Aqui tem duas palavras que são usadas no texto, que são o maior problema da humanidade. Versículo 5 fala assim: arrogância. Fala comigo, arrogância. E repita comigo, altivez. É onde mora todo tipo de pecado. Todos os nossos pecados estão cercados de soberba, de arrogância. Eva quis aquilo. Mas o engano está em que Eva já foi criada à semelhança e imagem de Deus. E ela nem se atentou para isso. Percebe? E ainda hoje, a ideia é a mesma. Fazer você duvidar da bondade de Deus. Eu tenho uma cunhada, visitei ela sábado com o Washington. Ela já é minha cunhada há 40 anos. Então ela é casada com meu irmão há 40 anos, né?
Nós nos casamos próximos, eu, a Nazinha e eles. As coincidências são tão grandes que elas descobriram o câncer na mesma época. Fim de 2022. Ela câncer no intestino, Nazinha câncer no pâncreas. As duas iniciaram o tratamento juntas, no mesmo período. Os tratamentos foram diferentes porque são protocolos diferentes. Estou sentindo a minha voz cansada. Me dá um pouco mais aqui, irmãos. Só um pouquinho. Em 25 de fevereiro de 2024, a Nazinha faleceu, ela morreu. No mesmo período de fevereiro, a minha cunhada recebeu um laudo de cura. Irmão, você não sabe a minha felicidade. Vocês não têm noção. Abraçar ela e ver que ela está 100% curada. O laudo médico diz assim: sem chance de remissão. Sem células cancerígenas. Acabou. E eu podia ter sido enganado com essa conversa fiada do diabo, né? Você tem um copo de café, irmão? Por favor. Pode ser, o café pode ser pouco num copo. Eu queria um pouco de café num copo de vidro. Vocês acharam que é para eu beber, né? Eu até gostaria, mas não vou. Eu podia muito bem pensar assim: por que Deus não curou minha esposa também? Curou ela. Não, eu não caio nessa mais. Deus é bom e é soberano. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Eu criei, irmão, na cura até o último fôlego de vida daquela mulher. Ela morreu nos meus braços. Eu estava deitado com ela no meu peito. Eu acreditei. Nós cremos. A minha filha estava lá nesse dia junto. Mas sabe, eu amo tanto meu Deus que eu confio que Ele sempre faz o que é melhor. Mesmo que isso seja duro, difícil, 9 meses, mas parece que foi ontem. Eu sonho todos os dias com ela. Saudade. Eu não sinto mais a dor, irmãos, de verdade. Eu não sofro mais, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu ouvi uma palavra do pastor Clodoaldo e ele tem razão. Então eu vou voltar para a palavra. Então, criando suspeitas sobre a bondade e sobre a palavra de Deus. A dúvida vai ser sempre essa, tá? Todo sofisma vai tentar te afastar da bondade e da palavra expressa de Deus. Porque para todo sofisma há uma palavra de Deus para quebrar. Quem diz amém comigo? Essa é a boa notícia. Para toda ideia errada do diabo há uma palavra de Deus para você combater. Como Jesus venceu a Satanás? Também está escrito. Como é que ele sabia que estava escrito? Porque ele adivinhou. Ele era Deus, ele sabia, foi ele que escreveu. Porque ele era um homem cheio do Espírito e conhecedor das Escrituras. Aos 12 anos, Jesus tinha tanta sabedoria escriturística que ele discutia com os homens mais velhos. E a mãe pensava que estava perdido. Com os doutores da lei. O que nos falta é a escritura mesmo. São sussurros. Os sofismas são sussurros. Eu imagino que a serpente devia ser um animal muito bonito, porque para ela chegar perto e Eva não correr, né? Andava em pé, não rastejava. Devia ser um animal diferentão, mas estava endemoniada. Então veio sussurrando: será que Deus não podia ter feito de outra maneira? Porque Ele é Deus. Ele não curou porque você é ruim.
Sabe que esse pensamento, ele até passou voando aqui, mas eu falei, sai daqui, capeta. Deus não faz nada porque você é bom ou ruim, esse é Papai Noel. Cuidado que no fim do ano não tem presente no pé da árvore. Mas Deus, Ele sempre vai ser bom, irmão. Como é que é? Sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou tudo a ti. Me seguirá. És fiel. Todo o tempo. Esse é o nosso Pai, seu Pai, aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei. Ouça isso, Satanás, o Senhor é bom o tempo todo. Sabe que você pode dizer isso para ele? Diga isso para ele quando ele vier falar bobagem no seu ouvido. Fala alto, irmão. Sai daqui, Satanás. O Senhor é bom em todo tempo. Mas falta comida, mas falta salário, não sei o que está cortado. Não tem problema, irmãos. Ele continua sendo bom. E o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Igreja treinada que vê filme é essa aqui. Esses pensamentos, agora presta atenção, isso aqui é muito importante, tá? Eu não vou tomar porque está frio, senão eu tomava. Esses pensamentos, eles podem se tornar ações. Preste atenção, uma sequência, tá? Esses pensamentos podem se tornar ações, palavras, comportamentos, atitudes e sentimentos. Vou repetir para você com calma. Esses pensamentos plantados na sua cabeça, eles podem se tornar ações, palavras, comportamentos, atitudes e sentimentos. Essas coisas todas aqui juntas, elas formam o que a gente chama de nosso sistema de crença. Você vive com um sistema de crença, irmão. O que te governa é aquilo que você crê. E você crê por causa daquilo que você pensa. O livro de Provérbios fala assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Então o nosso sistema de crença, ele guia e ele dita nossas ações, palavras, comportamentos, atitudes e sentimentos. Por que eu botei ações e atitudes? São diferentes? São. Atitudes é a disposição interior de fazer. Ação é o próprio ato. Então, essas coisas são plantadas dentro de nós por meio de pensamentos. Então, quando seu pai, sua mãe ou qualquer pessoa ou alguém mal intencionado diz que você não valia nada, você cresce pensando assim e vive lutando contra isso e acaba vivendo como quem não vale nada, porque você acredita nessa mentira. Ela está plantada aí, formando um sistema interno de crenças. O que é um sistema interno de crenças? É um conjunto de verdades, valores e convicções acerca da vida, de Deus e dos outros. São as lentes pelas quais enxergamos a vida. Tudo o que você vê da vida passa por essas crenças que você tem. Eu nunca vou conseguir deixar de ser um pecador. Mas Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque eu não vim chamar justos,
mas os pecadores ao arrependimento. Para cada sofisma há uma palavra de Deus para quebrar, mas você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu quero te convocar, cristão, homem de Deus, mulher de Deus, volte-se para a palavra. Pare de assistir pregador de internet que não seja o seu pastor. Se o conselho fosse bom, eu não dava, vendia. Nota meu Pix aí, 61. Para de ver pregação de internet, irmão. É seu pastor? Ora por você? Intercede pela sua vida? Já foi na sua casa tomar café? Não foi? Você está ouvindo essa pessoa para quê? Ah, é para uma consulta, é para aprender alguma coisa. Tenha critérios. Pergunte a nós se são pessoas que você pode realmente ouvir, porque tem muita bobagem na internet. Muita, mas é a rodo. Vocês ouviram há pouco tempo um cara dizendo que precisava atualizar a Bíblia. É daí para pior. Ah, mas uma dessa não me pega. É, mas não é essa que vai pegar a gente mesmo não, são as raposinhas. Volte-se para a Escritura. Nós somos o povo de um livro, e um livro apenas. Você pode ler livros, inclusive leia o meu, Maturidade e Crescimento, está por aí, está no Amazon, pode ler pelo Kindle. Cadê o Hudson? Está aí? O Hudson foi o único que comprou pelo Kindle. Bruno, cadê o Bruno? Fizemos uma venda, mas fizemos, né? Leia livros, leia bons livros, mas não se aparte das Escrituras, porque são elas que vão te fazer sábio para a vida eterna. Então, pensamentos errados geram sentimentos e atitudes erradas. Isso é determinante. Fala comigo, pensamentos errados geram sentimentos e atitudes erradas. Os nossos sentimentos são gerados por pensamentos. Você sabia disso, irmão? O coração é a sede da alma, é onde habita todos os nossos pensamentos. Aí Provérbios fala assim, Provérbios 24:3. Sobre tudo que se deve guardar. É para guardar, irmão, não é para expor. E a gente entende assim, eu vou abrir meu coração para tudo que vier. Tudo que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Não. Guarda o seu coração. Filtra. Não tem condições? Procure alguém, procure um pastor, um discipulador, alguém para te ajudar. Só anda sozinho quem é orgulhoso e quem quer, irmão. Encha sua mente com a palavra de Deus. Troque seus pensamentos. Tem um prato, uma bandeja, uma bacia. Tem? Ô, Júlio, estou te ocupando hoje, hein, cara. Eu sei que você me ama, você vai tolerar. Hã? Ele é servo, né? Meu não, escravo de Cristo. De Cristo, meu não quero escravo. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Quer saber que pensamentos que tem que encher sua cabeça? Bíblia, irmão, Bíblia. Vamos ler a Bíblia, povo de Deus. Jeremias 29, de 11 a 13. Vamos ler? Tem gente que sabe de cor esse texto. Eu sei só o começo. Portanto, somente eu conheço os pensamentos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de causar dor e prejuízo, planos de vos dar esperança e um futuro melhor. Até o 13. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Me buscareis e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Enche o seu coração com a palavra de Deus. Tem outro aqui maravilhoso. Abra Isaías 55. Vamos enchendo, vamos enchendo. Deixam que encham-se as taças. Tácias não, taças. 55.
55:6. Encha-se também em taça, em nome de Jesus. 6 fala assim: procurem, busquem o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Abandone o ímpio, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus, diz o Senhor. Vai, irmão. Porque os meus pensamentos... Não. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. As mudanças ou a transformação só acontece quando mudamos a nossa mente e as nossas crenças. Queria tanto mudar, não consigo. Só vai mudar quando você mudar as suas crenças, quando você mudar a sua mente. Agora vamos ler Romanos 12, 2. Bíblia em nós. Romanos 12, versículo 2. Olha o que diz o apóstolo. Que palavra de consolo, que palavra que nos anima. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Transforme-se, irmão. Você tem essa capacidade. Você não é Optimus Prime, mas você pode virar um caminhão grandão, irmão. Aleluia. Já pensou? Capacidade de mudar comportamentos. Você tem. E não é o Espírito Santo que vai fazer isso. Esse não é um sofisma não, é bíblico mesmo. Vou provar para você. Quem se transforma é você, irmão. A partir do momento que você muda também a sua... Tira esse ninho daí, enxota esse bicho daí. Muda os seus pensamentos. Cadê meu prato? Ah, o servo foi buscar. Eu queria perguntar duas coisas para vocês, tá? Não me respondam. O que você tem colocado dentro da sua mente? Com o que você tem enchido sua mente? Com o que você tem ocupado a sua mente? Eu vou piorar. Em que fontes você tem bebido? Eu pensei uma coisa para falar aqui, irmão. Esse é o tema da minha mensagem, mas aí eu mudei. Como você viu, né? Desculpa aí. Salmo 84, abre lá para nós, irmão. Júlio, você é sensacional. O servo inútil é aquele que só faz o que o Senhor pede, né? Quando o cara faz mais, ele deixa de ser inútil. Não é servo inútil, Júlio. Olha só, dá para ver? É café, irmão, isso aqui, tá? De verdade. Vou até tirar um pouco, porque tem demais. Não vai causar o efeito que eu quero. Ah, você já sabe, mas eu vou fazer assim mesmo, tá? Olha, pensamentos sofismáticos, ideias muito bem elaboradas, enchem nossa alma. Como o café, deixa preto o nosso coração. Escola dominical. Como é que nós... Rapaz, eu não sei o que fazer com os homens dessa casa. Só tem servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Instruído pelo Espírito Santo. É, pelo Espírito Santo, né? E aí, Espírito? De que maneira eu renovo a minha mente? Só tem um jeito, irmão. Nós somos crentes. Quem é crente aqui? Levanta a mão. Quem não é, hoje é dia, tá? Aceita Jesus hoje, você vai mudar. Crente é alguém que lê a Bíblia. Precisa ler. Como você renova seus pensamentos? Com a palavra. Aí eu vou colocar um pouco aqui. Eu li hoje a semana inteira. Não adiantou muito, né?
Só ficou mais preto. Misturou. Mas aí você persevere. Você não para hoje. Você lê mais amanhã. E depois de amanhã. Você vai lendo semana que vem. Opa! Está mudando de cor. Aleluia. Olha para o seu coração. E à medida que você vai enchendo mais. Já não tem mais café nenhum aqui. Só tem um jeito de renovar sua mente, irmão. Só tem um jeito de renovar sua mente. Enchendo com a palavra de Deus. Claro que pode ter. Renove os seus pensamentos. Troque. Mude sua mente. Levanta a sua mão direita que eu for profetizar, irmão. Aleluia. Sabia que ia chegar essa hora. Mão direita é a mão contrária da aliança de quem é casado. Pode levantar, não vou falar brincadeira dessa vez, é sério. Roberto, você não queria levantar, né, irmão? Levanta, pode levantar. Tem jeito para você, irmão. Pode baixar a mão. Tem jeito para você. Aleluia. Há jeito para nós. Nós podemos ser consertados. O brinquedo quebrado pode ser consertado. Troque seus pensamentos. Você vai começar a ter os pensamentos de Deus. Daqui a pouco você vai ser invadido por uma estranha ideia de orar todos os dias na mesma hora, no mesmo lugar. Uma estranha mania de buscar a presença de Deus, porque você não consegue mais viver longe dele. Você vai ser invadido por uma sensação, um desejo, uma fome de Deus, que você vai esquecer de comer, porque você quer o Senhor. Eu sei que irmão, eu estou vivendo isso assim, de forma extraordinária. Muda seus pensamentos. Em Lucas 6,45, Jesus fala assim. Tem gente que diz que isso não está na Bíblia, mas não está amarrado não, está na Bíblia, gente. Lucas 6,45. Anota esses textos aí para conferir em casa, tá? Depois leiam o contexto para ver se eu não estou falando abobrinha aqui. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Mas o homem mau, do seu mau tesouro... Pode seguir aí, que tem outra parte aí. Do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do que há em seu coração, fala a sua boca. Então quando alguém disser uma coisa feia para você e dizer assim, falei sem querer, é mentira dele. Acredite na Bíblia. A Bíblia está dizendo que o coração já estava cheio. Ou quando você mesmo disser algo que não deve, não diga, falei sem pensar. A língua não tem cérebro. Ela precisa do seu para se movimentar. Falou porque quis falar. Arque com o que você diz. Mas seja homem também para mudar suas palavras. Homem de Deus, mulher de Deus, olha para mim aqui, ó. Em Efésios diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa para promover a edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Efésios 4:29, eu acho, se não me engano a memória. Não fale palavrão, irmão. Pelo amor de Deus. Você vai contar a história e repete o palavrão que a outra pessoa contou na história. Sua boca é santa, pelo amor de Deus, irmão. É feio. É tão feio quando vê uma mulher fumando charuto. Imagina assim, é feio, né? É muito feio. Pensei nisso agora. Um crente lavado, remido no sangue de Jesus, dizendo palavrão. Volta no começo lá, por favor, irmão. Não, Efésios. Não é no começo de tudo não, você vai voltar para o Gênesis. Essa.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não tem o que dizer, irmão? Não fala nada. Até o tolo se passa por sábio quando se cala. Provérbios de Salomão. Não faça piadas indecentes. Você é crente, você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Não seja sujo. Em Apocalipse diz assim: quem é limpo, limpe-se mais. Faça isso. Mas também diz quem é sujo. Aí é difícil, porque ele está falando de natureza. Quem é sujo nunca vai ser limpo. Quem é joio nunca vai ser trigo. Vai crescer junto, vai cantar os mesmos cânticos, vai até se batizar, mas na hora da colheita vai ser cortado e lançado no fogo. Como é que eu resolvo isso então, irmão, se eu tenho dúvida? Procure alguém e descubra como nascer de novo. Pablo está lecionando sobre batismo aí, né? Há um sofisma entre a igreja, é sofisma gospel. Esse é inocente, mas vou falar assim mesmo, para quebrar o encanto. Que o batismo traz o novo nascimento. Traz não, irmão. Batismo não traz nada. Ele é só um atestado de que você já nasceu de novo e ressuscitou com Cristo. Batismo é um ato público de alguma coisa que já aconteceu. A água do batismo não limpa você de nada. Inclusive depois do batismo pode mergulhar naquela piscina que não vai dar nada. O pão da Santa Ceia é pão mesmo, tá? Não é carne, como acreditavam nós quando éramos católicos. Eles não acreditam mais, eu acho que não, porque estamos em 2024. Não é possível que alguém creia nisso. Aquilo lá é suco mesmo. É só para nos fazer lembrar. Não tem poder extraordinário naquelas substâncias nenhuma. Quando você beber, você não vai ser curado, a não ser que Deus queira te curar. Mas não é pelo poder do suco da uva nem do pão. Aliás, Deus não te cura, nem é por causa do irmão que faz a oração de cura. Ele cura porque Ele quer. Quebre essas ideias infantis sobre o Evangelho. São ideias infantis. Eu ia falar de uma, mas não vou falar. Eu guardo para nós dois, depois a gente discute. Mas, irmão, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então encha a sua boca da palavra de Deus. Encha a sua boca de Deus, de altos louvores. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Eclesiastes não sei o que. Está em Eclesiastes aí. Se o Caio for inteligente, ele vai achar. Para encerrar, tinha mais uma página, mas não dá mais, já passei do horário. Há uma arma espiritual, duas. Uma eu já citei, é a verdade, a palavra de Deus. Salmo 119, 160 diz assim: a tua palavra é a verdade. João 17, Jesus fala assim: a tua palavra é a verdade. Em João 8,32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade destrói a mentira. Só a verdade destrói a mentira. Ainda aquelas muito bem planejadas que estão plantadas dentro de você há muitos anos, hoje elas serão quebradas em nome de Jesus. Se você crer e determinar, irmão, você sai daqui com um passaporte novo, para começar tudo de novo. É possível? Claro que é. Você precisa querer. Não vai faltar intercessão por isso. Então, enche o seu coração com a palavra. Eu vou terminar com Filipenses 4:8. Caio. Filipenses 4:8. Eu queria ler junto com você. Fica de pé, irmão. Vamos ler juntos, bem forte. Vamos botar uma música nisso depois. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, não, está errado. Tudo que é puro, tudo que é amável,
seja isso que ocupa o vosso pensamento. Sabe o que te define? Não são essas palavras lançadas sobre o seu coração que te definem. As mentiras que você ouviu não te definem, a não ser que você permita. Você é essencialmente aquilo que você pensa, mas você pode trocar seus pensamentos. Você nasceu como filho de Deus, assuma essa identidade, creia que você é, e viva como filho de Deus. Eu estava pensando assim, o que nós podíamos usar para cantar aqui no final, né? Eu sei que o Júlio está combinando ali, não está? Atrás de mim? Tá. Mas tem uma canção da Laura Solgueres que ela fala assim: teus pensamentos me definem. Essa é a minha realidade. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que Deus disse que você é. Você não é um maldito, você não nasceu por acaso, você foi planejado pelo Senhor. No Salmo 139, versículo 16, diz assim: no teu livro estão escritos todos os meus dias, contados e determinados, antes que um só deles existisse. Você pertence, nasceu para pertencer. Então quem te define é Deus. Nada que digam a seu respeito que não foi o Senhor que disse é verdade. Fique com a palavra de Deus, irmão. Fique com a palavra de Deus. Sabe o seu chefe que falou que você era imprestável, por isso que ele te devolveu? Ele estava errado. Aquela pessoa que fez mal a você e disse que você era um traste depois, ela estava errada. Você é filho, irmão, gerado para dar glória a Deus, para viver para Ele. Eu queria orar com você. Eu queria poder abraçar cada um de vocês, mas já que eu não posso, receba um abraço do Espírito Santo aí. Senhor, nós bendizemos o Teu nome aqui na Tua presença, Senhor, diante das verdades reveladas da Tua palavra e diante de tantas mentiras pregadas ao nosso coração ao longo dos anos. Queremos Te pedir, Jesus, cura o nosso coração, liberta a nossa mente, Senhor, dessas mentiras, ó Deus, desses sofismas, dessas ideias bem planejadas. Mas não há nada que possa resistir ao Senhor. A Tua palavra é como um martelo que despedaça as fortalezas. Nós pertencemos a Ti, Senhor, para a vida inteira. O Senhor nos adotou como filho, tudo para mim. És a minha realidade.